culto, que é recebermos de Deus aquilo que Ele quer transmitir para nós. Aleluia. Vamos, amados irmãos, abrir a palavra do Senhor em 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15 a 17. Quem puder ficar de pé é melhor, quem não puder pode ficar sentado. O que importa é ficarmos com o coração dobrado na presença do Senhor. 2 de Samuel, capítulo número 21, versículos 15 a 17. E o tema da nossa meditação nesta tarde é: quem cuida do teu paraquedas? Quem cuida do teu paraquedas? Diz assim a Santa Palavra do Senhor, 2 de Samuel 21, 15 a 17. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbinob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingiu uma espada nova, este intentou ferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás connosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aleluia. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Aleluia. Glória a Deus. Se a irmã sentir-se à vontade, se a menina precisar de ir ali, esteja à vontade, abra a porta e vai até ali, está bem? Temos ali dentro agora já espaço. Glória a Deus. Amados irmãos, há um personagem que possivelmente não conhecem, chamado Charles Plumb. Ele já partiu. Ele foi um piloto americano que durante a Guerra do Vietnã e depois de 75 missões bem-sucedidas, o seu avião é abatido e ele salta de paraquedas. Este homem, miraculosamente, sobreviveu quando o avião foi abatido, sobreviveu durante a descida de paraquedas e sobreviveu como prisioneiro de guerra durante 7 anos, até ser solto. E, amados irmãos, ele passa o resto da sua vida fazendo conferências, escreveu livros, dando o seu testemunho. Se vocês pesquisarem na internet, depois quando o culto terminar, Charles Plumb, vocês vão ver a foto dele e a história dele. Vão conhecer melhor a história dele. Um dia, Charles Plumb está num restaurante e um homem anónimo o aborda, olha para ele e o aborda e pergunta se era mesmo o Charles Plumb. E ele confirmou a este anónimo e disse: sou o Charles Plumb, mas porquê? E este anónimo lhe explica que ele era o homem que cuidava do seu paraquedas. E, amados irmãos, o anónimo diz: ainda bem que o paraquedas abriu, cuidei bem do teu paraquedas, porque senão não tinhas sobrevivido. Se o paraquedas não tivesse funcionado, o Charles Plumb tinha desaparecido, tinha sido esquecido e nunca a sua história teria sido registada. Tu tens alguém cuidando do teu paraquedas? Alguém cuidando do teu paraquedas? Esta é a primeira questão que eu quero deixar no ar. Neste dia, amados irmãos, eu quero dar honra a alguns homens que estiveram na retaguarda de outros homens bem conhecidos, mas que, se não fossem alguns simples anónimos cuidando do seu paraquedas, teriam desaparecido sem deixar memória. Amados irmãos, é claro que o nosso real paraquedas é Deus, sem dúvida.
mas Ele também usa homens e mulheres para estarem cuidando de nós no momento que o avião é abatido. Estamos em queda livre. Quantos de nós não sentimos já, em algum momento da nossa vida, estarmos em queda livre? Ou o paraquedas funciona, ou adeus Paulo Figueiredo, ou adeus Joaquim, Manuel, António. Os irmãos estão entendendo? Quantos não foram atingidos depois de tremendas vitórias? Este homem saiu 75 vezes e regressou. Jamais lhe passava para a cabeça que aquela vida 76 iria acontecer isto. Mas acontece em alguns momentos da nossa trajetória da nossa vida, sermos atingidos, mesmo depois de tremendas vitórias. E foram os anónimos, aqueles que menos esperavam, aqueles que nós menos esperávamos, que cuidaram do nosso paraquedas. Deus usa, se for preciso, até os nossos inimigos para nos abençoarem. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Infelizmente, amados irmãos, alguns homens, depois do sucesso, depois de terem nome, esquecem os pequenos que estiveram ao seu lado e os ajudaram nas 75 missões de sucesso, e sobretudo estiveram ao lado, cuidando do paraquedas, na retaguarda, fazendo um trabalho que ninguém vê, mas que é essencial em momentos fulcrais da nossa vida. Estão a entender, amados? Amém. Cuidando do paraquedas, a fim de que a vida, o ministério, etc., não morresse, mas sobrevivesse para novos combates. Aleluia. Eu já tive na minha vida, em alguns momentos, em queda livre, que se não for o Senhor e a sua misericórdia, se o paraquedas não abrisse, eu hoje não estaria aqui, amados irmãos, pregando a palavra do Senhor. Como é que eu não posso me desgastar na obra do Senhor, se eu estou aqui porque Ele tem permitido que eu esteja aqui, se eu já não estava há muito tempo? Amados irmãos, o nosso grande Davi, eu penso que todos conhecem Davi, desde as crianças até os mais velhos, foi sem dúvida um homem que teve a graça, teve o respaldo de Deus na sua vida, mas, na verdade, muitos personagens desconhecidos da maioria de nós estiveram ao seu lado, o ajudando no caminho até à vitória. O que seria Davi se não fosse uma série de anónimos à volta dele, que cuidaram do seu paraquedas? Davi teve, amados irmãos, muitas vezes em queda livre. Davi teve muitas vezes em queda livre. Davi adulterou, Davi assassinou, Davi irritou o coração de Deus. Davi não foi perfeito. Mas, amados irmãos, houve homens, não muitos, mas os suficientes, aqueles que Deus quis, que nunca o abandonaram e o ajudaram a ser o que ele depois foi, cumprindo a promessa de Deus na sua vida. Se Deus cumpre a sua promessa na minha vida, e por causa disso há tantos à minha volta, não sou eu digno de agradecer? Não sou eu digno de respeitar? Não sou eu digno de não esquecer os pequenos, aqueles que me têm ajudado, amados irmãos, aqueles que ninguém conhece, os mais velhos? Eu tenho sido abençoado pelos mais velhos, sempre ao longo do ministério. Gente de muita idade tem orado por mim, gente que diz: pastor, eu já não sirvo para mais nada. Não diga isso. Vocês são os meus soldados especiais. Orem pela minha vida, porque se não fossem as vossas orações, eu não poderia, jamais, eu não poderia estar aqui, não estava aqui. Estão entendendo, amados irmãos? Nós temos que ter consciência de tudo o que se passa à nossa volta. Amados irmãos, o verso 15, este verso mostra a normal postura de Davi à frente dos seus homens, lutando contra os inimigos do povo do Senhor.
Um líder tem que estar à frente. Amados irmãos, um líder tem que estar à frente dos momentos bons. Um líder tem que estar sobretudo à frente dos momentos menos bons. Porque, amados irmãos, se assim não for, não é um líder, é um oportunista. Um líder tem que estar à frente. E Davi sempre esteve à frente. A única vez que Davi não esteve, pecou, sendo adúltero e assassino. O lugar mais seguro de Davi era estar à frente. Às vezes pensamos que o lugar mais seguro é ficar na retaguarda. Não, 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 não. Se Deus te quer mais à frente, o lugar mais seguro da tua vida é estar à frente. É fazer aquilo que Deus quer que tu faças. Às vezes pensamos, não, 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 não. Eu vou ficar quieto, eu vou ficar sossegado. Eu vou ficar no meu cantinho. Aqui ninguém me vê. Amados irmãos, Deus vê todas as coisas. E o nosso adversário também. Não há sítio mais seguro do que tu estares na perfeita vontade de Deus. E se a perfeita vontade de Deus é tu fazeres alguma coisa, tens de fazer. És imortal enquanto estiveres fazendo aquilo que Deus quer que tu faças. Amados irmãos, Davi falhou no único dia que não quis estar à frente. No verso 16 que nós lemos, vemos um dos momentos mais aflitivos de Davi na sua vida. A sua vida esteve por um fio, amados irmãos. Depois de tantas vitórias, e reparem que a sua espada era manchada de sangue. O Senhor não permitiu que ele construísse o templo. Ele disse, não podes construir o templo. A tua espada é manchada de sangue. A espada de Davi foi manchada de tanto sangue. Davi não teve uma única derrota na sua vida. Em tudo o que ele fez, ele teve vitória. Ele venceu contra leão, ele venceu contra urso, ele venceu contra Golias, ele venceu contra poucos, ele venceu contra muitos. A sua espada era manchada de sangue. Mas, amados irmãos, nunca vimos Davi num momento tão aflitivo como este. Diz que ele estava cansado até a exaustão. Ele não podia mais. Ele sabia que não tinha forças para mais. Este versículo 16 nos mostra isso. A sua vida esteve por um fio depois de tantas vitórias. Agora ele estava cansado. Ele estava sem forças. Ele estava como se estivesse em queda livre. E o que é que ele vê à frente dele? Não vê um homem normal, ele vê um gigante furioso, pronto a matá-lo, e ele não tinha forças sequer para pegar na sua espada. Amados irmãos, no último momento, quando ele pensou que era o fim, o paraquedas abre. Oh glória! Diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que um homem saltou para o meio. Um homem chamado Abisai. Quem conhece o Abisai? Poucos conhecem o Abisai. Aqueles que estudam a palavra do Senhor afincadamente, talvez já tenham ouvido falar dele. Mas a maioria não conhece o Abisai. Mas, amados irmãos, Deus enviou o Abisai, que foi o paraquedas de Davi. Quem não sentiu já estará à beira do fim, mas de repente o paraquedas abre. De repente, miraculosamente, Deus age na nossa vida e as coisas acontecem. Quem já pode dizer nesta tarde: Senhor, o meu paraquedas abriu tantas vezes, se não fosses tu, eu já tinha estado lá no chão. Amém, meus irmãos? Abisai salvou a vida de Davi. Amados irmãos, o versículo 17, vejam o carinho de tantos anónimos por Davi. O chamaram de lâmpada de Israel. Disseram: tu hoje tivestes por um fio, e não queremos que tu entres mais nas batalhas, não queremos correr o risco de te perder, porque tu és a lâmpada de Israel. Amados irmãos, o reconheciam como um ungido de Deus, e nunca quiseram ser luz, mas viver cuidando da lâmpada. Amém, igreja? Homens que sabiam o seu lugar. O seu lugar era cuidar da lâmpada para que a luz pudesse brilhar. Quando nós saímos do lugar onde Deus quer que estejamos,
e alguns já o fizeram, foi a pior experiência da vida deles. Se o Senhor te colocou como porteiro, faz o teu melhor serviço na porta, é aí que o Senhor quer. Se o Senhor te colocou a distribuir literatura, faz o melhor serviço, é aí que o Senhor quer. Deus, harmoniosamente, Ele coloca todos no sítio certo para abençoar o corpo e a honra e a glória ser toda para Ele. Quando nós queremos estar num sítio que não é o nosso, não há alegria, não há paz, há um cansaço, há um desgaste. Mas onde estamos, quando Deus quer e quando Deus quer, da forma que Deus quer, então Deus nos dá força e energia para continuarmos. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Não há luta, não há prova, não há dificuldades, não há gigantes, não há nada que nos pare. Porque sabemos no momento certo, quando não tivermos mais força, Deus vai agir no sobrenatural e o Abisai vai aparecer com a espada a defender-nos, amados irmãos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amados, em 2 de Samuel, neste mesmo capítulo, neste mesmo livro, num capítulo antes, 2 capítulos antes, capítulo 20, versículo 1, 2, 6, 21 e 22, vemos novamente o Abisai, amados irmãos, protegendo a vida de Davi. 2 de Samuel 20, 1 e 2 diz: então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: não temos parte